Olá a todos! Em nosso vídeo de hoje, vamos explorar o pensamento do filósofo escocês David Hume, um dos mais influentes da filosofia moderna, e a nossa análise será baseada na interpretação de John Rawls em sua obra História da Filosofia Moral. Abordaremos 3 questionamentos principais para desvendar essa fascinante teoria de Hume sobre a natureza humana, a moral e o papel da razão. Vamos iniciar analisando a frase: a razão é e deve ser apenas escrava das paixões, e jamais pode pretender qualquer outro ofício que não o de servi-las e de obedecê-las. E o que isso significa? É muito simples, a razão ela é uma ferramenta, não é quem controla, e vamos entender o porquê. O primeiro ponto que Hume traz é que a razão ela é inerte, ela não tem força por si só para fazer você agir. Pense nela como uma calculadora. Ela pode fazer contas e te mostrar fatos do tipo, se você fizer tal caminho, você vai chegar mais rápido. Mas a razão, ela não te dá o desejo de ir para lugar nenhum. Mesmo com os caminhos, você não tem vontade de segui-los. Sem o desejo, a razão fica inerte. Ela é fria, e por isso a razão não é o motor que nos faz levantar da cama. E, na verdade, quem define isso são as paixões, os nossos desejos, nossos medos, o que a gente quer, o que a gente odeia. Elas são os nossos reais objetivos. Por exemplo, é o desejo de saúde que nos faz levantar da cama para fazer um exercício. É o medo de ser reprovado em uma matéria que nos faz estudar mais. Ou seja, a paixão dá o objetivo final. Ela é quem controla. E qual seria o trabalho da razão nesse caso, né? Apenas servir e obedecer às paixões. A razão, ela é escrava porque ela tem um papel puramente instrumental. Ela só ajuda a paixão. Ela faz 2 coisas. Ela te diz onde encontrar o que você quer e ela descobre o melhor jeito de conseguir. Se a paixão quer um objetivo, a razão cria a estratégia para chegar lá. Certo, mas e quando a gente resiste a uma tentação? Tipo aquele momento que a gente escolhe uma fruta, que é uma opção bem mais saudável, do que um brigadeiro para saciar aquela vontade de comer um doce. Parece que a razão acabou vencendo a emoção, né? Mas Hume diz que não. Não é a razão vencendo a paixão. É uma paixão vencendo outra paixão. É o seu desejo mais calmo, de longo prazo, que é de preservar a sua saúde, de ter saúde, lutando contra o seu desejo violento e de curto prazo, que é aquela vontade de comer um doce. A razão, ela apenas dá voz à paixão mais forte e persistente. Então, pode-se analisar que, para David Hume, a razão é apenas uma ferramenta fantástica, mas ela está sempre a serviço dos nossos desejos. Nossas motivações são sempre emocionais. A razão só nos ajuda a sermos mais eficientes para alcançar o que queremos. Agora vamos aprofundar alguns conceitos nos pensamentos de Hume. O que são paixões e impressões? Ele divide esses nossos pensamentos, percepções mentais em 2 categorias: impressões e ideias. As impressões, elas são vividas e fortes, é uma matéria-prima de nossa experiência e são divididas também em 2 tópicos: sensações e reflexões. As sensações, elas originam dos nossos sentidos, como cor, sentir, dor, calor, tudo que o nosso corpo sente. E as reflexões são surgidas internamente, do nosso pensamento, a partir de uma ideia, de um processo. Segundo Hans, funciona assim: a gente tem uma impressão de sensação e acontece algo no nosso externo, no nosso corpo, tipo um ferimento, algo externo no nosso corpo, que faz com que leve para o nosso interno, na nossa ideia. E aí a gente começa a refletir sobre aquilo que está acontecendo. E aí chega na nossa mente e podemos produzir impressões sobre todo aquele acontecimento. Então é algo externo para poder ir para o interno. A gente interioriza aquele acontecimento para gerar uma reflexão sobre o nosso pensamento e aí gerar uma emoção, gerando uma emoção de desejo, de dor, de angústia, de emoções, de sentimentos, e assim é dividido as nossas paixões e as nossas impressões.
E qual é o papel da razão? Para Hume, é dividido em secundário e instrumental. E o raciocínio, ele é demonstrativo, ou casual ou empírico. O demonstrativo, para Hume, é uma relação de fim, são as relações abstratas das nossas ideias, como a lógica e a matemática, algo mais racional, algo mais direto, e funciona para ajudar a gente chegar e entender as causas e efeitos do fim desejado. Já o casual ou empírico é a base da nossa experiência, estabelece razões para descobrir causa e efeito, o caminho e o fim para chegar àquele nosso objetivo. E na prática ela funciona como é que a gente vai poder galgar aquele traço que a gente tentou estabelecer. Então, portanto, a razão para Hume não é uma fonte de motivação, mas apenas é conduzida pela paixão. A paixão que move todo esse sistema, essa cadeia de nossas atitudes. Ela pode corrigir somente algumas extras que estão no falso juízo, como, por exemplo, acreditamos que o meio ineficaz pode levar ao nosso fim. E como compreender o caráter da firmeza do espírito? Para Hume, firmeza no caráter de espírito não significa que a razão está sobre a paixão. Significa que tem uma predominância das paixões calmas sobre as violentas. E as paixões calmas são emoções fortes e imediatas, raiva súbita, movida pelo passional. E as paixões calmas são menos turbulentos, muito mais fortes e constantes, gerado pela benevolência. E a firmeza de espírito em uma pessoa que tem firmeza de espírito são as pessoas mais calmas, consideradas como interessantes a longo prazo, conseguem controlar e guiar todas essas condutas deliberativas, tendo mais racionalidade naquilo que está fazendo. E não é uma pessoa capaz de desistir ou ser impulsionada por alguma paixão, alguma razão imediata, um impulso violento. E ela preza pelo um bem maior e um futuro duradouro. Essa origem é dada pela firmeza não imediata. É uma virtude que se constrói com o tempo, corroborada pela reflexão e secundária. Ou seja, é um produto do hábito, a gente fortalece e influencia nossas paixões calmas com o nosso caráter, conseguindo construir dia após dia todo esse lado que a gente tenta aprimorar, esse lado da paixão que a gente tenta ter. Obviamente que tem pessoas que têm mais o lado da paixão violenta aflorada, mas não é algo que não conseguiu construir com o tempo. E essa terceira questão, ela nos pergunta se somos seres essencialmente racionais ou passionais. E com base na filosofia de Hume, nosso grupo se posicionou firmemente ao lado da visão de que somos seres essencialmente passionais. A teoria de Hume, como interpretada por Rawls, nos oferece argumentos sólidos para justificar essa posição. São três. O primeiro deles é a paixão como motor da ação. O argumento mais fundamental é que toda ação humana se origina de uma paixão. A razão é inerte. Sem um desejo ou uma aversão, permaneceríamos imóveis e indiferentes. Então, se a essência de um ser se define pelo que o move e o guia, então nossa essência é passional, pois são as paixões que estabelecem todos os nossos objetivos na vida. O segundo argumento é a racionalidade como ferramenta, ou seja, a própria racionalidade em sua função prática. No caso, só faz sentido como uma ferramenta a serviço das paixões. Se a gente deliberar, calcular e planejar, não baseado em um amor abstrato à razão, mas pelo fato de que esses processos racionais nos ajudam a satisfazer nossos desejos de forma mais eficaz, é assim que a gente vai se basear no fato de que a racionalidade funciona como uma ferramenta, porque a existência da razão não contradiz nossa natureza passional, pelo contrário, a reforça, dando meios para que eles possam ser realizados no mundo. E o terceiro e último argumento é a moralidade fundamentada no sentimento. E Hume, ele vai além e argumenta que até mesmo a nossa moralidade, o que consideramos certo e errado, não se baseia em princípios racionais abstratos, mas em sentimentos. Virtudes como a justiça, por exemplo, se originam do nosso interesse próprio,
que no caso é uma paixão, e são sustentadas pela simpatia, que é a nossa capacidade de sentir o que os outros sentem. Enquanto que a moralidade é um fato natural, vamos dizer assim, da nossa psicologia, um produto da nossa constituição passional e sentimental. Então a gente conclui basicamente que, embora os seres humanos possuam uma capacidade racional bem notória, essa capacidade opera dentro de uma estrutura fundamentalmente definida pelas paixões. Elas são a fonte de nossos valores, de nossas motivações e até de nosso senso moral. Então, a razão é a escrava, e uma escrava indispensável e poderosa. Mas a natureza do nosso ser, ela permanece passional. Obrigado por nos acompanhar durante essa exploração sobre o pensamento do filósofo escocês David Hume. Um abraço a todos.